Aleluia. Pense. Se tem alguém bom, esse alguém é Deus. Como Deus é bom. Você já tem experimentado da bondade do Senhor? Aleluia. A bondade dele é a razão que não somos consumidos. Aleluia. Você pensa que você está vivo? Hoje é por causa da bondade de Deus. Porque se ele não fosse bom, já era. Mas como ele é bom, aleluia. Minha voz está mais grave que o normal, é impressão minha. Está mais grave, né? Que o assunto é grave. Diga assim, aleluia. Quantos creem que vão andar e vão viver no sobrenatural? Primeiro eu tenho que perguntar, você sabe o que é sobrenatural? Como é que você vai andar em alguma coisa? Você tem que saber o que é. Quer dizer, é muito fácil. Sobrenatural é você andar além de uma condição natural. Não é simples? Naturalmente nós teríamos que ter vários problemas, várias situações. Naturalmente tantas coisas iriam acontecer, nos sobrevir e trazer danos para a nossa vida. Mas porque vivemos no sobrenatural, estas coisas não só nos atingem, mas conseguimos realizar coisas que não conseguiríamos naturalmente. Que toda a regra, toda a lógica, toda a ciência não poderia mudar alguma situação. Mas Deus diz, eu mudo. Eu mudo. Eu vou navegar segundo a inspiração do Espírito Santo, mas eu já quero dizer, se não fosse por um poder sobrenatural na minha vida, eu não estaria aqui, estaria a 7 palmos de terra, talvez já numa caixinha, já por causa dos ossos, já estariam decompostos na sua maioria e numa gaveta. Porque a medicina diz, vai morrer. Todo diagnóstico, toda ciência, todo conhecimento não era suficiente para mudar a minha sorte, ou para mudar a minha condição. Mas a bondade de Deus diz, como é que é? Morrer? Não. Não foi esse plano que eu estabeleci para você. Vai viver. Agora viver para quê? Para reclamar, murmurar? Não, para contar os feitos do Senhor. Naturalmente teríamos tantas condições terríveis, mas o Senhor diz, eu fui com a sua cara. Olha para esse vizinho, para essa amada do seu lado e diga assim, sabe que Deus foi com a sua cara? Aleluia. Oh, como Deus é bom. E olha que para ir para minha cara tem que ser Deus mesmo, viu? Ou é Deus ou a minha mulher, porque não é muito fácil com a minha cara não. Amém. Mas queridos, nós vamos falar várias vezes nestes dias sobre uma vida sobrenatural. Sabe que algumas pessoas às vezes tentam nos classificar, nos colocar em caixas, nos limitar e às vezes até nos provocar dizendo, vocês são daquela igreja que prega a teoria da prosperidade. Eu nunca preguei teoria nenhuma. Eu prego a Bíblia, vivo a palavra e eu vivo uma vida próspera. Segundo a palavra de Deus e segundo a prática da palavra. Nós não pregamos ou ensinamos a teoria da confissão positiva. Nós fazemos o que Jesus faz. Fala segundo o que crê, não segundo o que vê. Uma pessoa me desafiou, vocês ficam nessa igreja da confissão positiva? E é assim, né? Eu falei, eu não sei de onde você está tirando essas ideias, mas me mostra no Novo Testamento qualquer confissão de qualquer um dos apóstolos que foi negativa. Se você me mostrar uma, eu posso repensar. Mas todas as frases de Jesus, as declarações de Jesus eram positivas. Ele não negava situações, ele não negava a realidade, ele diz, nesse mundo tem tribulação, tem confusão, tem lava-jato, lava isso, lava aquilo, mas tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo e você venceu comigo. Paulo diz depois de apanhar muito, diz assim, essa leve, momentânea tribulação,
não se compara com peso de glória. Paulo não estava olhando para o que apanhou, ele estava olhando para aquilo que ele havia conquistado no Senhor. Se isso não é positivo, o que é positivo então? Nós confessamos segundo o que Paulo, Jesus e os apóstolos confessam. Amém. Também essa vida sobrenatural, pessoas tentam nos limitar, tentam nos trazer, não, vocês falam muito do sobrenatural, mas sabe, eu creio que hoje você vai ser inspirado a viver ainda mais no sobrenatural. Eu não quero viver no natural. Se fosse para viver no natural, não precisava vir à igreja. Vivia como eu vivia no mundo, tentando resolver coisas na minha própria força. Tentando resolver coisas segundo a sabedoria humana. Tentando resolver coisas segundo influências pessoais ou políticas. Mas, quando eu descobri o evangelho, eu percebi, tem alguém que é muito influente. Tem alguém que é muito poderoso. Tem alguém que resolve. Não tem um produto aí, doutor Resolve? Sabe quem inventou isso foi Jesus. Ele é o doutor Resolve. Quer alguma coisa para resolver? Chama Jesus. Amém. Deus é bom. Abra comigo em Romanos capítulo 12 e versículo 5. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 12 e no versículo 5. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. A minha versão diz assim, também nós, conquanto muitos somos um só corpo, em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Diga assim, diferentes dons. Os dons são diferentes, as habilidades são diferentes, as capacidades, as possibilidades são diferentes. Por quê? Porque cada situação exige uma solução diferente. Muitas vezes nós tentamos engessar a palavra de Deus, dizendo, mas ele se move desse jeito, eu quero me mover do mesmo jeito. Mas se a situação não exige, por que eu vou querer ser como ele? Pastor Brás tem uma graça, é dele, que Deus deu, mas as pessoas com quem eu converso não são as mesmas. Então dons vão se mover diferentemente, todos eles são de Deus, mas aplica-se de forma diferente. E nem por isso alguém que se move diferente não está andando de uma forma sobrenatural como o outro. Amém? Nós pensamos que andar no sobrenatural é como Elias mandou descer fogo, não manda descer fogo nem aqui, tem detetor de fumaça, mas não manda descer fogo aqui não. Mas eu quero descer fogo, eu quero jogar água, eu quero que o fogo consuma água. Queridos, isso foi para Elias. O seu sobrenatural é diferente. A sua situação que você enfrenta, talvez os 400 profetas, 40 profetas, seja lá a profetada que for, contra a tua vida é diferente. Talvez os profetas que são contra a sua vida seja parte dos seus amigos ou familiares. E você não vai mandar vir fogo sobre eles, porque você sabe que você é do amor. Você não é da condenação, você não é de matar, você é de trazer vida. E nem por isso, não agindo como Elias agiu, que vivemos menos no sobrenatural do que ele. Aleluia. Diz assim no verso 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Note que Paulo aqui já estava falando de dons. Ele não estava falando só dos dons de profecia, os dons de línguas, os dons de curar. Só andar e servir no ministério já é um dom. Já é uma graça que foi dada por Deus. Aleluia. Não, mas eu queria orar, eu queria ver fogo. Queridos, vá trabalhar no bombeiro, você vai ver fogo toda hora. Ou vai trabalhar numa grelha, numa churrascaria, você vai ver fogo toda hora. Mas pode ser que o dom que Deus te deu é ser fiel no ministério. É servir no ministério. E isso é sobrenatural. Porque ninguém consegue servir a Deus, servir aos irmãos, se não for por um dom sobrenatural. Porque pessoas dão trabalho. Mas há uma graça para que a este trabalho seja leve e prazeroso. Isso é sobrenatural.
Amém? Aleluia. Se, porém, diferentes dons segundo a graça, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério é serviço. Ah, eu não vejo a hora de estar no ministério. Não vejo a hora de trabalhar, você quer dizer. Porque ministério quer dizer trabalho. Aleluia. Aleluia. Dedicamos-nos, ou quem ensina, esmere-se em fazê-lo. Existe um dom ministerial que é o dom de mestre. Quantos creem que tem um chamado para o ensino, um chamado dado por Deus? Levanta a sua mão, quero saber quem são. Você já ensinou o departamento infantil? Não, eu quero chegar no rema que nem a professora aqui. Mas, querido, se você tem um dom, começa a praticar hoje. Está cheio de criança lá precisando ser ensinada. É que a gente acha que o dom é só aqui em cima. Aleluia. É lá em cima também. É lá para as crianças que estão precisando de professores. Não é, Sandra? Está precisando? Olha quantas pessoas levantaram a mão que tem um dom que dizem que Deus que deu. Rapaz, não vai faltar professor. Pratica. Queridos, pessoas são diferentes. Amém? Você já viu Teresa ministrar? Ela começa pelo fim, passa por algum lugar e chega onde Deus quer. Mas eu sou linear. Eu quero te abençoar, dizendo que você vai andar no sobrenatural. Mas para isso precisamos desmistificar o que é o sobrenatural. Para que você não fique com uma ilusão e nunca chegue lá. Eu quero que você chegue lá onde Deus te chamou para fazer. Amém? E quando nós andamos no sobrenatural fazendo aquilo que Deus chamou, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Jesus falou isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se Deus te chamou para ensinar, está fazendo o que aqui embaixo? Devia estar ensinando lá em cima. Mas eu gosto de ficar sentado ouvindo. Nunca vai realizar o teu potencial. Isso é só o começo, é só a introdução. Amém? Deus quer que você realize o seu potencial pleno. E aí, as demais coisas que você quer vão estar resolvidas. Cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. Aleluia. Oh, happy day. Deus é muito bom. E Ele diz no verso 8, o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Note que Paulo estava falando de dons. Está falando de dons, eu posso contribuir, não contribuo, eu estou sendo negligente, e não vou poder andar no sobrenatural em outras áreas, porque naquela área que Deus me capacitou e me habilitou a fazer, eu não quero fazer. Aleluia, eu quero ver você andando sobrenatural, andando como sobre as águas, mas comece a fazer no segundo dom que Deus já lhe deu. Deus pode acrescentar dons e ao longo dos anos e do tempo mudar coisas. Mas, queridos, se nós não formos fiéis naquilo que Ele nos chamou hoje, jamais chegaremos em outros níveis. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. O que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Visitar pessoas e pacientes em hospitais é exercer de misericórdia. Não, hospital lá não sei aonde, é longe, hospital público é complicado. Se você não fizer o que Deus te chamou com alegria, nunca vai ser abençoado na plenitude que Deus tem. Meu desafio para você é, faça segundo o que Deus te chamou hoje. Ande no sobrenatural segundo o que Deus te chamou hoje. Aleluia. E você vai ver todas as demais coisas sendo resolvidas. Deus é bom, diga assim, Deus me ama. Aleluia, Ele quer te acrescentar mais e mais. Há outras operações de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espírito, há variedade de língua. Sabe que a gente pensa que só as questões de língua, de manifestação, de profecia, tudo que Deus te chamou para fazer, Ele já lhe capacitou para fazer. Agora, não quer dizer que eu não tenha que estudar, ou que eu não tenha que me preparar, ou eu não tenha que me esforçar.
Amém? Se você olhar depois lá eu na verdade já pulei para 1 Coríntios 12, não sei nem se você percebeu, mas talvez você já tenha percebido. Amém? Porque também aqui Paulo vai falando sobre dons espirituais. Queridos, toda obra do Senhor requer uma habilidade espiritual para ser feita. Amém? Agora, quando você faz a vontade de Deus, Ele resolve a sua situação. Amém? Quando eu decidi servir ao Senhor, todas as demais coisas Ele resolveu. Amém? Ah, mas é que eu estou com dor aqui, dor ali, dor aqui. Serve ao Senhor que essas dores acabam. Tratamento contra dor na coluna, dor no pé, no calo, no pescoço, é servir a Deus. Porque Deus vai querer que você esteja sã, já é salva, mas sã, totalmente curado, para poder fazer o melhor. Você já percebeu que quem não faz nada está sempre reclamando que não tem nada para fazer? Ou que é difícil? Já encontrou gente assim? Há um dom e uma graça sobre nós, mas se nós não manifestarmos esse dom, essa graça, vamos passar a vida reclamando. Queridos, eu prefiro passar a vida glorificando a Deus. Amém? Aleluia. E enquanto eu estudava e me preparava para essa palavra, veio a imagem que a vida sobrenatural, nós podemos dizer que nossa vida é como se fosse um barco. Ela sai de um lugar e vai chegar num destino. Amém? E quantos creem que Jesus é o capitão, é o comandante desse barco? Eu não creio. Só levantei a mão para te pegar. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você é o capitão, é o comandante desse barco. Como assim? Jesus é o dono do barco, ele é o dono da água, mas quem navega é você. Deus nos preparou um destino sobrenatural e uma jornada sobrenatural. Mas quem está capitaneando, pilotando esse barco somos nós. Eu achei que era Jesus. Não. Me mostra na Bíblia onde Jesus estava pilotando algum barco. Nenhum lugar. Ah, mas ele estava no barco. Não, ele estava no barco, o barco é dele. O mar é dele. Lembra que ele acalmou a tempestade? Mas ele não estava pilotando o barco. Você, diga assim, eu piloto o barco da minha vida sobrenatural. Aleluia. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 22 e versículo 49. Nós somos os comandantes da nossa vida sobrenatural. Aleluia. Primeiro livro de Reis, capítulo 22 e versículo 49. Você já abriu? Diga amém. 1/3. Vamos esperar os outros 2/3. Aleluia. Você já abriu? Diga amém. Quase metade. Não, mas eu já abri e não falei amém. Mas como é que eu vou saber se você já abriu? Amém? Mas vamos lá, eu creio que você já abriu agora. 1 Reis 22, 49 diz assim: fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir. Lembra daquela música? Do ouro puro de Ofir? Era lá. Ele fez barcos para ir lá em Ofir buscar ouro. Em busca de ouro. Porém, não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber, ou Geber. Ele mandou construir barco para ir buscar ouro. Sabe que Deus te colocou um destino, está cheio de ouro? Pelo menos os que creem vão poder ter uma chance de receber o ouro que Deus preparou. O rei Josafá mandou fazer barcos. Só que os barcos não chegaram ao destino. Por quê? Porque nem saíram do lugar. É que depende da versão, tem umas versões são 48, outras 49. Mas procura aí, 48 e 49. No meu revista atualizada é 48. Na nova tradução vivente é 49. Na nova tradução vivente é 48. Me perdoe por não detalhar. Amém?
Barcos foram feitos para conquistar o melhor que o povo desejava. Mas os barcos nem saíram do porto onde foram feitos. Esse porto, esse lugar chamado Ezion-Geber, esta palavra quer dizer coluna vertebral. Sabe que nós não vamos viver o sobrenatural de Deus, nem vamos conquistar o melhor dessa terra, se nós não tivermos estrutura. Se não tivermos firmeza. Se não estivermos preparados para chegar e conquistar o que Deus já preparou. O ouro já estava disponível, já estava lá, eles só precisavam ir até lá, mas sem firmeza, sem estrutura, não vamos conseguir viver o sobrenatural de Deus. Não, eu quero viver, mas você está pronto, está estruturado para viver no sobrenatural? Nós podemos falar de várias coisas sobrenaturais. Eu sei que muitas vezes nós falamos, por exemplo, um milagre, alguém que estava lá sem uma condição, talvez faltando uma veia ou um órgão no corpo. Deus é capaz de construir, porque Ele construiu uma vez, Ele é capaz de construir. E nós pensamos que milagre é só isso, ou sobrenatural é só isso. Mas sabe que muitas vezes tem pessoas que vão viver ou manifestar esse sobrenatural, mas não estão prontos para viver esse sobrenatural. Imagina que tem alguém morto. Eu sei que minha esposa, toda vez que vai no velório, ela chega no pé do morto e diz assim, levanta em nome de Jesus. E já quase que sai correndo. Hoje ela tem estrutura, porque se o morto levantar, ela vai dizer, vem cá, me dê um abraço. Mas por anos, ela já orava assim com um pé para lá, outro pé para cá. Você está pronto para viver o sobrenatural? Se não estiver, não procure algo que você não tem estrutura para fazer. O que eu faço então? Desenvolvo uma estrutura. Como é que eu desenvolvo estrutura espiritual? Rema é uma delas. Cultos são outras coisas. Ler a Bíblia, ler livros. Nós precisamos desenvolver estrutura para manifestar o sobrenatural. Por exemplo, digamos que eu estou crendo por aquele dom que nós lemos agora há pouco, de ser abençoador, de poder ser doador. E Deus começa a derramar uma bênção financeira sem medida. Se eu não tiver estrutura, a pessoa pode se perder. Deus tocou no meu coração e da minha esposa para abençoarmos um homem de Deus que estava crendo para ir morar fora do país para pregar a palavra. E ele compartilhou num momento e nós ouvimos e Deus colocou no nosso coração, dê a estrutura que ele precisa, dê a condição que ele precisa. Nós demos a ele $50 mil, ele torrou dinheiro, não foi a canto nenhum. Porque não tinha estrutura. Mas nós queremos manifestar o sobrenatural, mas precisamos desenvolver estrutura. Esses barcos foram feitos para ir buscar o ouro. O ouro estava disponível. Josafá estava disponível. Só que construíram barcos sem estrutura. A Nova Tradução Vivente, esse mesmo texto, ele diz assim, Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, porque naufragaram no porto. O desejo de Deus é que seu barco navegue. Mas tem barcos que nunca começam e nem saem do lugar para navegar no sobrenatural de Deus. Ou porque ficam esperando condições, não, mas agora tem um vento, não, agora tem sol, não, agora tem chuva, não, agora tem isso, não, agora tem aquilo, não, agora tem o meu trabalho, não, agora tem o meu filho, agora tem o meu cachorro, agora tem meu isso, meu aquilo outro. Barcos prontos não têm saído do lugar. Mas não é a vontade do Senhor. O Senhor está dizendo, o seu barco vai sair e vai chegar. Mas nós precisamos botar o nosso barco para navegar com estrutura. Amém? Diga assim, o meu barco vai ser desenvolvido com grande estrutura. Aleluia. Fazendo um paralelo, nós sabemos que Deus, quando criou Adão e Eva, Ele colocou Adão e Eva num lugar perfeito, para viverem
de uma forma sobrenatural. Tudo que eles tinham estava à disposição. Adão foi dado um chamado para governar, sujeitar, multiplicar. Aquilo que ele fizesse ia dar certo. Mas o barco dele não saiu do lugar. Ou andou alguns metros e preferiram dar a voz à serpente, não a voz do Senhor. O Senhor sempre vai colocar farol, sempre vai colocar instrumentos de navegação, alertas para a sua navegação ser segura, para que o seu barco não bata numa pedra e afunde. Aleluia. Lembra de Sansão? A professora falou isso, quando foi domingo? De Sansão? De Sansão, lembra de Sansão? Aonde é que estava a força de Sansão? Não. O que era uma química no cabelo? Era dezemê, trezemê, vela. Era um shampoo que ele usava? Grecin. Os cabelinhos brancos já estão falando de Grecin. Vai chegando a idade. A força de Sansão estava na aliança que ele estabeleceu com Deus e que Deus estabeleceu com ele. O cabelo era o símbolo. A força não era o cabelo. A força era a aliança. O símbolo era o cabelo. A sua força não está em algo que você tem, ou o seu jeito, os seus olhos claros, ou os seus olhos escuros. A sua força é o tamanho da aliança que você tem com Deus. Aleluia. Não, eu quero ser bem usado, eu quero ser ousado, como tem sido a sua aliança com Deus. Porque para mover no sobrenatural, ele vai fazer mover aqueles que têm aliança com ele. Aleluia. A força de Sansão era a aliança que ele tinha com Deus. Quando ele quebra a aliança, ele perde a força. Aleluia. Diga assim: eu tenho uma aliança com Deus. Sabe, quando eu olho Sansão, eu lembro de Titanic. Tinha tudo para dar certo. Pense no navio bem construído. Quando você vê o filme, quem assistiu o filme, aliás, quem não assistiu o filme Titanic? É bom assistir, bênção, irmão. Não é bonito, não foi chique, você não viu? Você viu como ele foi construído? De uma forma excepcional. O Senhor, e ele tinha uma boa estrutura. Ele tinha uma capacidade de chegar no destino. Ele estava levando consigo muitas pessoas. Você leva consigo muitas pessoas. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão junto com você nesse barco. O que é que afundou o Titanic? Agora vocês já estão... Não vale. Recebeu por revelação. Não foi o iceberg. Foi a soberba do capitão. A gente não vê o filme, ele bate lá no iceberg. Mas por que bateu no iceberg? Porque o capitão era soberbo, orgulhoso. Tem estrutura, tem capacidade, está levando muita gente consigo, mas com soberba vai afundar. Que foi o que afundou Sansão. Ele tinha força, tinha estrutura, tinha uma aliança, só que ele se achou mais do que era. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz para não pensar de si mais do que convém. Soberba afunda, humildade levanta. Segura aí, viu, esposa? Segura aí, deixa o povo participar. Fica só com você não. Brincadeirinha. Porque a gente fica com essas histórias. Muitas vezes Teresa lança desafios. E eu vou orar ao Senhor. Senhor, qual é a resposta certa? A mesma revelação que Deus dá a ela, me dá. A mesma revelação que Deus dá a ela e dá a mim, dá a você. Não, que Teresa é usada, graças a Deus que é mesmo. Agora, por que você não tem?
Não, eu vejo, ela faz umas profecias aqui, ela fala e revela o profundo escondido. Porque gasta tempo numa aliança com Deus. Aleluia, diga assim, o meu barco tem estrutura e não tem um capitão soberbo. Aleluia. Oh, happy day. Abra comigo em Números capítulo 13 e versículo 1. Números 13, 1. Aleluia. Números 13, 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés. Quem disse? O Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Note que o Senhor deu essa instrução a Moisés para não chamar qualquer um, mas para chamar os melhores, os príncipes entre os povos. Diga assim: eu sou príncipe do meu povo, ou princesa. Amém? Você é o melhor que Deus tem nessa terra. Alguns estão já convencidos, outros ficam dizendo, não sei não. Você é o melhor de Deus nesta terra. Você é príncipe ou princesa do povo de Deus nessa nação. Se comporta como tal, creia como tal. Porque rei não chega pedindo, eu não sei, já chega com convicção. Eu já entro numa situação já crendo que eu já tenho vitória. Porque eu sei que eu sou príncipe nesse tempo. Eu sou príncipe do reino de Deus nesse tempo. Amém? Lembra que eles foram enviados para espiar a terra? Agora, note que 10 dos príncipes dos povos, vieram com um relato de incredulidade. É complicado, o negócio está difícil. Sabe que o barco deles saiu do porto. Eles saíram do Egito. Eles saíram numa situação terrível. E a promessa era um lugar maravilhoso. Vá no versículo 27, aí mesmo de Números 13. Diz assim: relataram a Moisés, porque eles voltaram e relataram o seguinte, e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto dela. Eles dizem assim: o negócio é bom mesmo. Eu já consegui visualizar o meu final. Só que, mesmo visualizando o final, eles afundaram o barco com declarações de incredulidade. O sobrenatural já estava lá. Porque, queridos, venhamos e convenhamos que 2 homens para carregar um cacho de uva, pense num cacho grande. Eu penso que cada goma era como um melão, uma melancia, algo assim. E não é natural, você sabe que isso não é natural. O Senhor está dizendo: eu estou te levando para o sobrenatural, eu já preparei tudo o que você precisa e além do que você pode, mas tem que misturar com fé. Eles afundaram, vendo o destino, exceto Josué e Caleb, que disseram: se Deus deu, eu vou conquistar. Diga assim: se Deus falou, eu vou tomar posse. Deus te falou coisas que você naturalmente não consegue fazer? Para quem? Quem tem convicção que Deus falou coisa com você que você na sua própria força não consegue? Deus já preparou o sobrenatural para você. Você já está vendo aquilo que Deus prometeu? Talvez ainda esteja longe, você ainda esteja navegando, mas você não pode andar declarando incredulidade no meio do caminho. E mesmo quando estiver chegando à porta, tem que continuar crendo. Mesmo que tenha gigante, mesmo que tenha situação, sabendo que aquele Deus que te tirou daquele lugar onde você estava, você lembra como você era antes do Senhor? Eu lembro, misericórdia. Agora, eu já estou tomando posse das primeiras partes daquilo que o Senhor preparou.
Note que o povo diz, Deus disse a Josué, você vai tomar essa terra aos poucos, para que não fique ela vazia e as feras comecem a tomar. O Senhor poderia ter mandado todo aquele povo embora, ou determinado que Josué matasse todo o povo que estava lá ocupando a terra dele de uma só vez. Mas o Senhor disse, você vai à medida que você vai gerando estrutura e ficando pronto para tomar posse. Mas já está feito. Diga assim, já está feito. Aleluia. Abra comigo em Mateus 8 e no versículo 24. Mateus capítulo 8 e versículo 24. Você diz, mas o meu barco está balançando. O barco de Jesus também estava balançando. E o que ele fez? Dormiu. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o Pai para manifestar o sobrenatural na vida dele. Aleluia. Mateus 8, 24 diz assim, sou só eu que estou com calor ou tem mais pessoas com calor aqui? Tem nossa irmã, tem irmã, ó, metade está com calor, dá para diminuir um pouquinho o ar, botar mais ventilação, desligar ali, pelo amor de Deus. É que eu sei que eu estou cheio, amém? Mas se ficar frio, depois a gente volta um pouquinho, amém? Mateus 8, 24 diz assim, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, aleluia, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus estava dormindo. Por quê? Ele sabia quem era o Pai. Você sabe quem é o seu Pai? Você sabe que Deus não vai deixar o seu barco afundar? Sabe que Jesus, junto com você no barco, mas tem água, está entrando, Ele vai ajudar a tampar aquele buraco? Sabe que tem barcos que estão cheios de furos, mas dá para tampar. Jesus está com você no barco? Fica tranquilo, já deu certo. Amém? Verso 25, mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Olha que declaração de fé dos apóstolos. Vamos morrer. Misericórdia. Tem muito crente assim hoje. Vou morrer. Estou afundando. Mas, queridos, nós não devemos ser como eles, devemos ser como Jesus, que diz assim, eu não vou afundar, o meu barco não vai afundar, as minhas finanças não vão afundar, meu casamento não vai afundar, o meu trabalho não vai afundar, a minha alegria não vai afundar, aquilo que Deus me chamou para fazer não vai afundar. Aleluia. Não vai afundar, Jesus está com você no barco. No 26, Jesus perguntou, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Depois disso, Pedro, que não era bobo, viu o que Jesus fazia. Quando Jesus chamou Pedro, vem para andar sobre a água, Pedro entendeu que Jesus era o dono do barco e o dono da água. É para andar em cima da água? Estou indo. Se Jesus mandar você sair deste barco que você está confiando demais, Ele vai te fazer andar sobre a água. Você não vai afundar. Pedro só afundou porque ao invés de olhar, escutar e ter segurança em Jesus, ele foi procurar segurança no que não era de Deus. Trabalho, por exemplo, marido, mulher, filho, cargo público. Se nós tentarmos nos confiarmos ou confiar naquilo que não é Deus, vai afundar. Confia no Senhor. Mesmo que pareça loucura, confia. Se Ele te chamou para orar por alguém que está para morrer, vai lá e ora com fé. Não, mas o médico disse que não tem jeito. Se Deus diz que tem jeito, está resolvido. Nós temos um centro de cura, vários testemunhos de pessoas que já estavam com diagnóstico de morte e deram testemunho de vida. E foram curados sobrenaturalmente. Contra toda lógica, confia
naquele que te mandou sair o barco. O barco é dele, a água é dele. Aleluia. Deus é bom. Queridos, note que não é só estar no barco de Jesus, como estar na igreja de Cristo, que nos garante vitória. Não, não. Se fosse assim, que entrar na igreja, ficavam 2 anos, 10 anos na igreja, nunca mais teria problema. Lembra que Judas estava no barco com Jesus? Quem gostaria de dar o nome do filho assim? Judas. Vou chamar meu filho, quando tiver um bebê, vou chamar de Judas. Por que não? Ele poderia ter sido o maior pregador de prosperidade que se ouviu falar. Porque ele era o tesoureiro de Jesus. Ele sabia como é que as coisas aconteciam, que ele era suprido em todas as coisas. Ele estava no barco, ele estava vendo o milagre, ele estava com a prova do milagre, mas deixou o seu coração se contaminar. Ele estava na igreja de Jesus, mas ele disse, não é bem assim não, não é desse jeito. Eu vou pegar aqui a minha parte, eu vou fazer como eu acredito, que eles têm que fazer como Jesus disse. Judas poderia, todo mundo queria ser chamado, ter um filho chamado Judas, porque ele poderia ser o maior apóstolo de prosperidade que existe. Mas hoje ninguém quer dar nome de filho. Por quê? Estando no barco, ele não deu conta para o dono do barco. Ele estava pilotando o barco, mas se lançou contra as rochas. Sabe que nós podemos estar na igreja, ouvir a palavra, fazer o rema, ser batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas, ir para conferências e lançarmos o nosso barco contra a rocha. Mas o Senhor propõe para você nessa noite, confia nele e veja o que ele vai fazer na sua vida. Nós temos ouvido tantos testemunhos na área financeira, mas também na área de cura, na área de restauração de família. Deus continua sendo Deus, o Espírito Santo continua agindo nos dias de hoje. Em que área você precisa de um milagre? Em que área que o sobrenatural de Deus tem que agir na sua vida? Ele está lá para agir nesta área. Mas precisamos confiar nele. Aleluia. Não confiar ou nos estribar nas nossas próprias capacidades. Aleluia. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Oh, aleluia. Abra comigo em Atos capítulo 27. E versículo 10. Atos 27, 10, diz assim, eu vou ler na Nova Tradução Vivente. Disse ele, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. O Senhor sempre vai nos dar uma palavra de livramento. Mas nós precisamos dar crédito a essa palavra. Deus sempre vai te dar a palavra que muda a sua situação. Você está crendo nela? Aleluia. Sobrinha de Teresa tinha um diagnóstico médico que ia ou viver ela, ou a filha, ou nenhuma das duas. Nós estivemos lá ontem para celebrar, porque ela já está em casa, a filha já está em casa, está cada dia melhor. Mas uma coisa me chamou a atenção, a sobrinha confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas não frequenta a igreja. Mas ela não é boba. Ela disse assim, tia, eu só quero você e o meu tio Aurélio comigo no hospital. Por quê? Por quê? Nem pai, nem mãe, nem nenhum outro parente. Porque toda vez que eles chegavam lá, diziam, eu declaro vida. Eu declaro que
mesmo que o médico diga que vai morrer, mesmo que o médico diz que não tem jeito, eu declaro da parte do Senhor que você vai viver, que a sua filha é saudável, que você vai sair daqui rápido. Ela diz, eu quero ouvir essa palavra aí. Ela deu crédito àquilo que Deus estava dizendo. Por isso está viva. Porque nós já encontramos depois pessoas dizendo, o que ela teve? Teve isso. Eu conheço alguém que teve isso e morreu. Eu com outras pessoas, não, eu encontrei alguém que teve isso e morreu. Muitos morrem pelas mesmas condições, mas quem crê, vive. Quem crê, anda e recebe o sobrenatural de Deus na sua vida. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Tudo vai ser possível para você. Aleluia. Agora, precisa tapar os buracos do barco. Precisa fortalecer as estruturas. O que você tem feito para fortalecer as suas estruturas? Eu tenho ficado em casa, passeio com os amigos. Isso não vai te fortalecer as estruturas. Você tem se envolvido com a palavra do Senhor? Tem orado? Tem buscado ao Senhor? Tem olhado, Senhor, me mostra onde é que tem água entrando no meu barco para eu tapar esse buraco? Aleluia. Algumas vezes é a soberba, outras vezes é olhar para onde não deve, algumas vezes é falar o que não deve. Que se nós taparmos os buracos, nosso barco vai flutuar e vai chegar rápido no destino. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Diga assim, o meu barco vai navegar no sobrenatural. Lembra de José do Egito? O barco dele foi torpedeado. Sabe o que é um torpedo? Já viu filme de guerra? Um submarino ou outro barco lança uma bomba que atinge e abre um rombo no buraco do vizinho. José estava com o barquinho dele, do sonho dele, crendo. Aí foram os irmãos e lançaram um torpedo que afundou aquele barco. O que ele fez? Diz, eu vou chamar o Senhor para tapar esse buraco aqui. E vou chegar no meu destino. E se tornou o segundo no Egito. Eu creio que se ele tivesse querido no seio, o primeiro tinha sido. Você sempre vai chegar onde você sonha. Se sonhar e andar em fé. Minha esposa me perguntou muitas vezes, por que você nunca foi presidente de uma empresa? E eu disse claramente para ela, porque eu nunca desejei. Meu sonho profissional era chegar como vice-presidente. E eu cheguei. Se eu tivesse sonhado ser presidente, tinha sido. Você nunca vai além dos seus sonhos. Mas ainda que sonhe, precisa estar com o barco estruturado. Precisa estar com o barco sobre as águas. Amém? Eu estava estudando sobre isso e o Titanic, claro que muitas vezes veio à minha mente. Quando ele lançou o aviso que havia batido no iceberg, estava entrando água, eles conseguiram comunicação e acionaram um navio que estava perto. Você assistiu o filme, não foi? Menos a Lúcia, mas depois ela assiste, amém? Os demais, depois o Márcio vai poder pular no Netflix para ela, amém? Se você tem um CD, um DVD, empresta para a Lúcia, misericórdia. Ajuda a irmã, amém? Mas ela não viu porque não quis, porque se quisesse ver, já tinha visto, amém? Esse barco chamava RMS Carpathia, ou Carpathia. Ele, olha só, eu anotei isso que eu fui buscar. Ele captou os pedidos do socorro do RMS Titanic na madrugada do dia 15 de abril de 1912, quando fazia sua rotina travessia de Nova York para a Áustria. Ele fazia essa rota, estava passando por ali quando recebeu o chamado. O capitão Arthur, que era o capitão desse navio RMS Carpathia, preparou toda a sua tripulação e conseguiu fazer com que a embarcação quebrasse o seu próprio recorde de velocidade. Eles tinham uma velocidade normal de andar, mas quando eles perceberam que tinha alguém precisando de socorro, ele chamou todos aqueles que estavam com ele e disse, vamos lá socorrer.
e bateram um recorde que eles mesmos não sabiam que seria possível. Quando você se propor a ajudar alguém, você vai quebrar recordes, você vai vencer limites, você vai fazer coisas que você nunca sonhou em fazer. E qual o benefício disso? O benefício disso é que eles, quando conseguiram resgatar 700 sobreviventes, quando chegaram lá ao amanhecer, todos os passageiros e a imprensa internacional consideraram aquele capitão e os seus marujos como heróis. Pessoas que fizeram coisas sobrenaturais. Você vai ser conhecido de quem faz sobrenatural. Agora, tinham 2 capitães, o capitão do Titanic, orgulhoso, soberbo, pensando só em si, pensando em exaltar-se a si mesmo, querendo aparecer. O outro não procurou aparecer, ele procurou salvar. Não escolha aparecer, escolha salvar. Não escolha fazer algo para se exaltar, escolha fazer algo para exaltar o outro. Isso vai mover o sobrenatural na sua vida. E aí você vai orar, impor as mãos, e enfermos serão curados. E aí você vai pegar e vai receber profecias e vai entregar profecias. Eu sei, queridos, que nós cremos e vamos viver no sobrenatural, vendo o poder de Deus em ação na nossa vida. Mas isto é o final. É no caminho, fazendo o que Deus te mandou fazer, é que você chega na habilitação, na capacitação para mover no sobrenatural. Nós temos aqui uma professora do Rema, que ministrou para o grupo de louvor, está dando aula sobre vida de louvor. Nós ouvimos ela cantar no domingo, e a gente diz, maravilha, foi um dom que Deus deu a ela. Ontem nós ficamos até 1h ouvindo audições em X Factor, The Voice, Britain's Got Talent, programas internacionais, e vimos crianças de 12 anos, 11 anos, 13 anos cantando com uma voz maravilhosa por um dom que Deus deu. Mas quando ela está ali na frente, é resultado de uma vida de preparação. É resultado de socorrer muitas pessoas no meio do caminho. É resultado de tampar vários buracos que são e vão acontecendo ao longo da jornada. Aí manifesta o sobrenatural. Aí o dom que Deus preparou, aquela unção que Deus dedicou a ela, vai acontecer. Mas sem o caminho, sem a jornada, sem Jesus no barco, sem mesmo com Jesus no barco, não agindo como Judas agiu, que Jesus estava no barco, é confiando nele, que vai manifestar o poder. Eu creio em Deus usando a sua vida para manifestar o poder. Eu creio que você vai orar, pessoas vão ressuscitar. Eu creio que você vai orar e pessoas receberão fortunas. Eu creio que vocês vão orar e casamentos serão restaurados. Eu creio que vocês vão orar e jovens vão aceitar Jesus e vão deixar drogas, vão deixar prostituições. Mas, queridos, nós não chegaremos a viver este sobrenatural se nós não andarmos segundo a orientação do Senhor. Não socorrermos pessoas no caminho. Não andarmos segundo a inclinação do Espírito durante a jornada. Aleluia. Quantos têm chamados com o dom de profecia? Você tem estudado a palavra de Deus? Tem aberto a sua boca para falar segundo a palavra de Deus? Ou está esperando um dia que vai ser convidado para estar em cima do púlpito? Começa hoje. Começa hoje. Começa hoje. Quantos têm um chamado para evangelismo, para evangelizar? Aleluia. As mãos levantadas, muitos já estão trabalhando, já estão servindo, mas tem mãos que precisam ir lá. Você precisa ir lá e pregar o amor e abraçar o fedido que está na rua. Levar comida para aquele que tem fome. Aleluia. Misericórdia. Quantos têm um chamado para exercer misericórdia? Você já tem exercido? Para o necessitado. Saiba que mesmo que o seu dom não seja um desses que eu disse, você tem um dom que Deus derramou em você. Diga assim, eu tenho um dom espiritual
que Deus colocou em minha vida. E eu vou manifestá-lo na plenitude que Deus preparou. Vamos ficar em pé?